Chega mais nação, vamos reagir aqui agora à mídia esportiva, trazendo todos os detalhes da vitória do nosso Mengão. Goleada em cima do Madureira, 8-0, 4 de Pedro, 2 de Paquetá, 1 de Samuel Lino e outro gol contra. Os créditos na descrição para a ESPN. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações e curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Vamos para o vídeo. Eles fossem chamados de sem vergonha, ainda que, repito, pra mim o 8-0 de fato... Claro, não muda em nada a vida. Se a torcida tava chamando de time sem vergonha antes do jogo, do que eu discordo e já expliquei o porquê, eu acho que ela tem todo o direito, ou faz todo o sentido, continuar chamando depois dos 8-0. Pelo menos tem coerência. Porque os 8-0 realmente não contra o Madureira são pra mudar absolutamente nada contra esse time tão frágil. Eu só acho que nenhum elenco, nenhum grupo de pessoas, nenhum, mesmo experiente e vencedor, como é esse elenco do Flamengo, passa sem uma espécie de reação, sendo chamado de sem vergonha nos jogos. Ou vai dificultar a melhora, ou eles se fecham entre eles e até facilita. Sim. Eu acho que alguma coisa acontece e não é um dia a dia normal, como foi, por exemplo, ano passado o Flamengo em muitos altos e alguns baixos sob pressão para ganhar os campeonatos. Eu acho que a situação é diferente. Olha, a gente vai fazer um intervalo. No próximo bloco, agora a gente viu que voltou. Claro. Isso é bem interessante. O quê? Não, o fã de esportes fala, pô, não atribua a torcida do Flamengo, os milhões de torcedores. A reação de duas organizadas. A reação. Estou falando da fato, é fato. Estou falando da torcida que eu vejo no estádio. É isso aí. Que os que estão xingando. Se os outros 40 milhões estão aplaudindo, os que estão no estádio é o que a gente... Estão fazendo mais barulho, né? Porque tá falando da torcida do Flamengo. Do estádio. A gente está falando da reação, desta reação específica. Que obviamente cabe... Porque assim como é verdade, e eu repito, acho que isso acontece com quase todas as torcidas do país, as grandes, as mais exigentes, elas são exigentes para mim, além da conta, quase todas, mas também em todas elas, certamente em todas elas, quando há esse tipo de reação não é unânime, não é todo mundo. Claro. Óbvio que não é toda a torcida do Flamengo. A gente não sabe nem se é a maioria, né? Não. Se é a maioria, se é a minoria, a referência é o estádio. É quem tá no estádio. É o estádio. E assim, eu não posso falar de quem está no estádio. E muitas vezes a gente vê em torcidas, a parte da torcida começa a cantar uma coisa e uma outra abafa aquilo que aquela tá falando. Eu não posso falar de um jogador... Nesse caso, a gente não viu nada ser abafado. Então nós estamos falando... Não posso falar de um jogador que não está no jogo, nem de um torcedor que não está no jogo. É verdade. É o seguinte, o que vai entrar para a história lá no... Flamengo Madureira 0, Flamengo 8. Vai entrar no dia 2 de março, vai ter a ficha, a súmula de cada time, tal, os placares, tal. É isso que entra para a história. E quem estava em campo, o público que estava em campo, o que foi dito, essa é a história. Esse é o recorte. Quem está fora não participou desta história. Então, eu não posso comentar. Dito isso, Vitor Birner, no próximo domingo, qual a história mais provável de ser contada? A do Fluminense ou a do Flamengo? Primeiro eu acho que a pressão está toda em cima do Flamengo. Sim. Eu acho que o Fluminense quer ganhar o título, se ganhar uma coisa grande, porque derrota o Flamengo. Pela campanha que o Fluminense fazendo desde o Campeonato Brasileiro, não um título pesado, mas é um feito. Até porque eu não acho que o Fluminense tem um elenco assim pra gente aplaudir, ao contrário, dificuldade pra achar centroavante, perdeu o Thiago Silva, perdeu o Arias, não tem um pra cá, ou seja, o Fluminense tem feito o que é possível com aquele elenco. Então a pressão pra mim tá toda em cima do Flamengo, por conta de tudo que aconteceu até agora e por ser um clássico. Essa é a questão. A minha questão agora eu tenho uma dúvida muito grande sobre o campo, porque um técnico jovem que nem o Felipe Luiz na função, porém de muita personalidade, ganha de 8 com um time mais técnico, entre aspas, em algumas funções, do que vem jogando com um time de muita pressão em saída de bola. Ele vai manter as convicções? Por exemplo, hoje não teve Arrascaeta, não teve Jorginho, não teve Eric. Ele pode, depois disso, o que ele tem que fazer? Ele mantém o time, ele mantém a ideia mais do que o time, porque ele pode manter, por exemplo, um Pedro, um time mais técnico, mais com outros jogadores também. Ele usa o... Eu concordo com o Calçade muito quando ele fala sobre o Paquetá na direita, mas ele usa o Paquetá
como ele começou usando do lado direito do trio atrás do centroavante ou como um segundo. O técnico, ele tá literalmente a pessoa mais encurralada pela situação é o técnico, e não é por causa da possibilidade ou não, porque a gente não sabe se ela existe, de ele ser demitido. É por aquilo que o time mostra e não mostra em campo. Porque, queira ou não, tecnicamente, o Flamengo é muito superior ao Fluminense. O time titular, eu tô nem falando do elenco, então não dá para comparar. Que tipo de jogo o técnico tem que fazer? Será que um jogo desse, será que o Felipe está questionando sobre o que ele tem feito e não tem funcionado no início do ano? Que jogo você faria? Porque pensa no time do Fluminense. O que você faria? Você, Vitor Birner. Eu jogaria, se tiver todo mundo à disposição, eu jogaria com o Eric e Jorginho na dupla, eu jogaria com o Paquetá na direita, Arrascaeta por dentro, Cebolinha na esquerda e Pedro. Porque é o seguinte, né? De fora é muito fácil, sem pensar que o time... Varela, Alex, aí não tem dúvida. Porque o time tem 11, não 12, né? Então o Paquetá tem que entrar em algum lugar. O torcedor já está ressabiado, não quer nem ouvir falar Paquetá na direita. O torcedor quer o Paquetá no centro. Tá bom, gente, vai sair o Arrascaeta, vou colocar o Paquetá. Aí a briga vai ser a saída da Arrascaeta. Segundo volante... Aí se perder, o mundo acaba. Segundo volante, cara, ele não tá preparado para isso hoje. Porque e quem é o primeiro? Tira o Pulgar e fica Jorginho e Paquetá no centro do campo e Arrascaeta. O time que tem sofrido na marcação no ano inteiro. Entendeu? Sim. É preciso dizer quem sai. Só dizer quem entra é muito fácil. Olha, vai entrar, aí você vai ver, já tá com 12, 13. Então você tem que estruturar uma equipe equilibrada. Felipe Luiz, ele move mais o Flamengo... Ele não é preferencialmente, mas dentro do plano dele, é sempre pensando muito no adversário. Tem treinadores que pensam só na sua equipe. Tem treinadores que não têm time para pensar no adversário. Ele tem que remendar seu time e torcer para ele jogar. E tem treinador, que é o caso do Felipe Luiz, que tem um mar de gente para escalar. Não é o caso do Fluminense. E agora contratou um jogador de 40 milhões de euros, que a cada passe que ele erra, ele fica mais caro. Então, quem sai do time. Então, mas pra ajustar, que neste o Paquetá momento... na direita, mas não tá legal. Então, mas o Paquetá na direita não precisa nem ser num 4-2-3-1, né? É que eu não pensei em mudar a ideia, Jean, mas eu entendo o que quer dizer. Porque... Não, até o 4-2-3-1 pode ser um 4-3-1-2 e você vai liberar o Paquetá um pouco mais, o Jorginho um pouco mais. Ou um 4-1-4-1, adiantando o Jorginho um pouquinho. Assim, você pode até chamar... Mas aí ele deixa de jogar pelos lados, né? Ele muda o corredor, o Flamengo passa a jogar aqui por mas dentro. ele pode ter a ele tentou fazer isso lateral. Contra o Lanús, que é liberar o Varela a e questão, o lado... me parece que assim, hoje não é o que deveria ser e acho que deve vir a ser um problema para o Felipe Luiz se pergunta, puxa, quem eu tiro desse time? Porque tá todo mundo voando. Sim. Quem que eu vou tirar desse time? Esse não é um problema nesse momento. Eu acho que ele não tem muito problema se não tiver que escalar o Plata, o Carrascal. Me parece que o Cebolinha foi o cara que mais uma vez tinha começado a temporada. Aliás, hoje o Cebolinha tava com gelo na coxa. O Carrascal ele raramente tira, né? Eu sei, mas assim, o que eu quero dizer é que nenhum... E mesmo o Pedro, com seus 4 gols hoje, quer dizer, a gente... clama muito mais pelo Pedro, ou eu achava que o Pedro tinha que ser escalado obrigatoriamente contra o Lanús, porque era contra o Lanús que ia jogar da maneira como jogou o jogo todo, exceção feita aos 10 minutos iniciais. Já acho que contra o Fluminense pode até ser uma coisa diferente. Também, então, não veria como um absurdo a não escalação do Pedro. Acho que ele pode jogar sim, mas também pode ser que ele não comece com o Pedro para ter aquilo que o Pedro, em geral, não oferece. Mas em relação aos 11, eu tô mais ou menos com Só uma coisa que se você levaria em conta. Eu falei sobre o Pedro porque eu levaria em conta, além da questão técnica. Tem um episódio do ano passado, que eu acho que está superado, mas sempre fica uma coisinha ali, né, da crítica do Felipe Luiz. Tem o fato de que o Pedro nunca gostou, sempre se incomodou muito com reserva, até quando o Flamengo estava bem. E acho que tem uma terceira coisa. Ele quer ir para a Copa do Mundo. E o técnico não coloca ele para jogar. O Pedro quer ir para a Copa do Mundo? Sim. Claro. Você acha que ele tem chance? Se não jogar, não. Continua. Não, tudo bem. É que ele quer, acho que todo mundo quer. Mas qual, entre querer... Você acha que não entra em campo no jogo contra o Fluminense? Eu acho que entra por ele. Entra. Sim, William. Mas ele olha... tem chance, e eu te digo isso muito
por aquela entrevista que eu não me esqueço, em que o Ancelotti, que foi muito boa para mim, uma entrevista muito rica, em que o Ancelotti especifica e difere ali o tipo de atacante, os tipos de centroavantes, que ele fala, bom, eu tenho os centroavantes que são 9 de fato, e aí ele cita o Richarlison, que ele colocou nesse bolo de 9 de fato, o Igor Jesus, e ele cita o Pedro, mesmo o Pedro não tendo sido convocado, porque ele dizia, o Pedro que eu gostaria de ter chamado, eu poderia ter chamado, mas ele acabou voar muito nos machucando. próximos meses, hein? É que eu acho que essa vaga não tá preenchida ainda. Um monte de gente aí. Não tem alguém garantido ali. Claro, você tem agora o Endrick, que tá comendo a bola no Lyon e que passa a ser também um jogador que eu imagino que o Ancelotti coloque nessa lista de 9, embora ele tenha um outro porte físico, seja um jogador de características diferentes, eu acho que ele está mais para o 9 do que para aqueles outros que fazem função de falso 9. Só uma curiosidade, você vê como eu não sou rancoroso. O Traíra Júnior Rotelli disse que o Vitor Roque está na frente do Pedro já. Bom, o Vitor Roque foi convocado, o Vitor Roque tem jogado o tempo todo, sentido, hein? o Vitor Roque tem feito gols, então acho que assim, não é... Só é preciso entender, assim, uma coisa é olhar para o futebol, outra coisa é olhar para o futebol e para as características dos jogadores. O estilo do Vitor Roque é diferente do Pedro. Você põe o Vitor Roque com uma bola adiantada, sim, de frente para o gol, ele chega antes que o Pedro, ele é mais rápido que o Pedro. O Pedro é um jogador que talvez permaneça mais tempo na área. Então, é preciso... tocar menos na bola, fazer gol. Você perceber no jogo de hoje, as arrancadas do Pedro são bem É preciso devagar. entender que na cabeça do treinador pode ter um outro jogo do que aquele que a gente acha Ele não que é o tem aquela ideal. explosão Mas física, é justamente, acho que assim, quando o Ancelotti Perfeito. fez aquela distinção, acho que ele estava falando exatamente disso. E tenho certeza que para o Vitor Roque talvez seja mais difícil ir para a Copa do Mundo, justamente porque ele não entra na categoria que eu vou chamar de categoria Igor Jesus. Ele está na outra. Ele tá, embora ele seja até João mais Pedro, talvez. centroavante. É isso, de João Pedro, de Matheus Cunha. Na outra acho que não tem chance. Ele tá junto com essas. Então, assim, se a disputa preciso ali, entender fica isso. mais difícil. É preciso entender isso. Se é uma coisa a gente olhar e falar, é esse. E é o cara escalar a seleção, todo mundo. Claro, ou parte acha entender que a posição de cada um. Mas o jogador, sim, o Pedro tem o direito, eu diria, tem o dever, como jogador de futebol, de jogar pensando na Copa do Mundo. Claro. Você imagina um jogador nessa época que tem condições de jogar na seleção brasileira, sim. Que foi para a última Copa. Eu não tô nem aí, porque eu não vou ser chamado. Cara, você não pode. Um jogador deste nível tem que acreditar. Tá. E o futebol é dinâmico. Mas o não tô nem aí para a seleção também é um absurdo, porque ele joga pelo Flamengo, ele é pago mensalmente pelo Flamengo, contrato com o Flamengo. Exatamente. Ele tem que jogar não é pelo apenas Flamengo. a seleção que deve motivá-lo. Jogar pelo Flamengo. Ele joga num clube que, pelo amor de Deus... se fosse técnico, olhando que eu vou enfrentar um time que está muito bem, mas tecnicamente tem menos qualidade que o meu, olharia para essa vontade como um dos fatores para escalar o jogador desde o começo na final. Vocês sabem quem finalmente apareceu? Felipe Luiz. Felipe Luiz. Vamos lá, demorou hoje, hein? Vamos que vamos. Tava contando os gols. Mas essa é a posição que normalmente joga o Arrascaeta. Você pensa que é possível que ele tenha uma sequência nessa posição, os dois jogarem juntos eventualmente? O que você pensa para ele no futuro? Boa noite. Efetivamente, eu acho que hoje ele foi o dia que eu senti ele mais confortável dentro do campo. Com os movimentos eram muito naturais, eram todos os movimentos em direção ao gol, jogador vertical, jogador que, como eu sempre falei aqui, determinante, na área leva muito perigo, já seja em atacando espaço, em condução, em finalização, cabeceio. Então hoje eu senti ele no lugar onde ele pode ser mais confortável. Agora temos que... Porque, por exemplo, é a mesma situação, mesma posição que jogou o Carrascal, mas por ter a perna natural facilita muito o jogo dele, com a força física, ele usa muito os braços, então acredito que pode ser a posição ideal para ele. Agora temos que tentar encaixar esse quebra-cabeças e colocar os melhores junto dentro do campo. Oi, Felipe, tudo bem? Sérgio Lobo, TV Globo, Sport TV. Hoje aconteceu uma situação aqui no Maracanã, quer dizer, na verdade já tinha acontecido sábado no CT,
protesto da torcida e hoje o torcedor veio para cá e protestou antes e depois do jogo, tá? Durante o jogo ele apoiou. E assim, como eu sou jovem há mais tempo, eu já vi grandes ídolos do Flamengo, como você sendo multiplamente vencedores dentro de campo, como treinadores. Eu vou citar apenas 3, para não me alongar muito: Carpegiani, Andrade Júnior, que foram muito criticados na sua função de treinador. E hoje a torcida criticou muito você, xingou você. E eu queria, como é que isso está caindo para você, que é um cara que chegou aqui no Flamengo em 2019, é uma unanimidade, sempre foi, e hoje a torcida, pelo menos pela primeira vez eu vi, xingando você, reclamando de você. Queria saber como é que você está absorvendo isso e se você em algum momento pode repensar também, dar 2 passos para trás para caminhar 3 para frente. Primeiro, entendo perfeitamente. Eu gosto de lembrar sempre que eu usava a camisa do Flamengo quando era pequeno. Sou torcedor desde pequeno. E cresci vendo e sofrendo com eliminações do Flamengo e sendo torcedor igual eles. Então, quando eu me coloco no cargo de jogador, primeiro, escolha vir para o Flamengo, para o meu clube do coração, é uma escolha de vida, primeiro, mas sabendo da cobrança que tem. Já sabia. Eu estava vendo o Diego Ribas, um dos meus melhores amigos no futebol, estava vivendo toda essa cobrança e eu via de longe isso. Mas eu quis viver esse desafio de trabalhar no Flamengo, de viver essa torcida, o bom e o ruim. E como treinador, a partir do momento que eu escolhi começar aqui, o clube meio abriu as portas e me deu a oportunidade, eu sabia perfeitamente a cobrança que tem, porque eu vi a troca de 9 treinadores antes de eu entrar. Então, eu sei a cobrança, eu sei o difícil que é, mas eu sempre acreditei muito em mim. E o melhor de tudo, que eu sei que o torcedor também acreditou em mim. Me deram muita confiança, acho que eles que convenceram, talvez, né? O torcedor convenceu a diretoria em me colocar nesse cargo. Eu tenho uma conexão muito forte. Eu falei antes de vir para o Flamengo que eu não tenho esse perfil de dar carrinho, de lutar, de gritar, que o torcedor às vezes tanto gosta, mas eu tenho outro perfil que me conecta muito com eles, e eles sabem disso, que é o respeito, o carinho e a dedicação, mas o respeito principalmente pelo escudo. E tudo que eu fiz aqui eu dei a minha vida pelo Flamengo, eu deixei minha alma aqui dentro. Quando o torcedor cobra, ele tem razão. Ele tem razão. O resultado não está vindo, ele não está se sentindo representado pela equipe que está jogando. E eu já falei outras vezes, eu sou o responsável por isso, e eu sei disso. E o que eu fiz muito foi trabalhar mais ainda, porque a única coisa que eu posso fazer é trabalho, melhorar, dedicar e tentar retribuir e evoluir como treinador para poder devolver esse carinho que o torcedor tanto brindou para mim todos esses anos. Foram os anos mais felizes da minha vida, é o que eu vivi aqui no Flamengo, na vitória e na derrota. Então, eu sempre quero retribuir o máximo possível por esse carinho que eles sempre me brindaram. Então, podia te dizer que dói, mas não. Eu entendo perfeitamente o torcedor, e o que eu posso fazer é eu fazer melhor ainda para poder trazer eles para o nosso lado de novo. Mas Isso aí, nação. Esse foi mais um Linha de Passe, Sport Center e ESPN, trazendo todos os detalhes da vitória do Flamengo, o atropelo, o amasso. Também no finalzinho aí, entrevista de Felipe Luiz, falando sobre as vaias que recebeu, né? Os gritos da torcida, time sem vergonha, antes do jogo e depois do jogo, mesmo ganhando por 8-0. Enfim, Felipe Luiz precisa melhorar muito, o Flamengo precisa melhorar muito. Não é esse jogo contra o Madureira que é parâmetro para dizer, poxa, o Flamengo seguiu em frente, perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, perdeu para o Fluminense, São Paulo e tá tudo bem, agora vai melhorar. Não é contra o Madureira que é parâmetro para isso. Próximo jogo do Flamengo é contra o Fluminense, domingo, vai ter uma semana de treinamento livre, não vai ter jogo no meio da semana. O próximo jogo é contra o Cruzeiro, no Brasileiro, na próxima semana. Então o Flamengo tem uma semana para se preparar para enfrentar o Fluminense e ganhar.
O Carioca já era obrigação. Todo ano é obrigação para o Flamengo. Isso é inevitável. Mas ficou ainda mais forte, ainda mais pesado. Perdemos 2 títulos, a Recopa e a Supercopa. E não foi só isso, a perder os 2 títulos. Se perdesse os 2 títulos ganhando, ou melhor dizendo, jogando bem, raça, determinação, vontade, a torcida iria entender, poxa, aconteceu, é do futebol, nem sempre o melhor vence, e tá tudo bem. Mas não foi o que aconteceu. Ganhou do Vitória, a primeira vitória do brasileiro foi em cima do Vitória da Bahia, por 2-1, jogando muito mal, com 2 chutes ali, com 2 oportunidades, um gol de Eric Pugal, outro gol de lançamento do Léo Ortiz para a Cebolinha, conseguiu fazer ali 2-1. Bom, acabou. A vitória foi muito melhor do que o Flamengo, e é necessário que o Flamengo tenha mudança de postura. Ah, ganhou do Botafogo. O Botafogo sempre vai brigar para não cair. Não é parâmetro para saber se o Flamengo melhorou. Perdeu os 2 jogos para o Lanús, fora de casa e dentro de casa. Ótimo, ganhou do jeito que deveria ganhar, goleando o Madureira. Um jogador a menos, com 3-0, 11-0 no agregado. Beleza, é isso aí, fez a obrigação. Mas a resposta vem domingo. E Felipe Luiz está na corda bamba. Eu acredito. Não é o que eu quero. Nato Gaúcho está aí, já recusou a segunda proposta do Vasco. Eu acredito que ele está ali só na espreita, esperando o Felipe Luiz cair do Flamengo e aí se colocar à disposição para voltar a treinar o Flamengo, que é o sonho e o desejo de todo treinador. Tem Marcelo Galhardo, tem Léo Jardim, então tem treinadores fora esperando uma oportunidade ou torcendo para que Felipe Luiz caia. Eu acho que se ele perder para o Fluminense, ele fica muito propício a cair. Não que eu queira, que eu ainda acho que são 3 títulos simbólicos, 3 títulos de pré-temporada. Mas se perder, eu acredito sim que ele possa cair. Beleza? Expresse suas opiniões nos comentários. Se você é novo, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Compartilhe com seus amigos e familiares. Beleza? Inscreve na descrição para a ESPN. Valeu, nação, abraço.